Megadiversidade ameaçada. A dimensão continental proporciona ao Brasil uma grande heterogeneidade espacial e de recursos naturais. Estima-se que o país abrigue 42 mil espécies vegetais e cerca de 9 mil vertebrados, incluindo altas taxas de endemismo, ou seja, espécies que só existem em seu território. Em relação a invertebrados, são conhecidas cerca de 129 mil espécies, mas as estimativas do número total ainda são muito imprecisas. Além disso, o Brasil possui uma diversidade cultural tão rica quanto biológica, contendo mais de 500 sítios naturais sagrados associados a múltiplas manifestações culturais. Segundo o IBGE, vivem no país 900 mil indígenas, que se dividem entre 305 etnias e falam ao menos 274 línguas. As comunidades tradicionais, tais como caiçaras, quilombolas, seringueiros, ribeirinhos, quebradeiras de coco-babaçu, pantaneiros, dentre outros, constituem cerca de 5 milhões de brasileiros e ocupam 1/4 do território. Conhecimentos preciosos. Os povos indígenas e as comunidades tradicionais dependem diretamente da natureza para manter seus modos de vida e sua cultura, e por isso têm um conhecimento riquíssimo sobre as dinâmicas dos ecossistemas e sobre as interações homem-meio ambiente. Tais povos são detentores de conhecimento e práticas de agrobiodiversidade, pesca, manejo do fogo e medicina natural, dentre outras de valor comercial, cultural e espiritual. Ainda que milenares, muitas vezes estas são desconhecidas da sociedade em geral. Incorporar conhecimentos indígenas e tradicionais sobre a biodiversidade brasileira ao dia a dia da sociedade representa uma grande oportunidade, conta a bióloga Mercedes Bustamante, professora da Universidade de Brasília e coordenadora da plataforma. De acordo com Bustamante, nas 2 últimas décadas, os biomas brasileiros têm sofrido mudanças críticas, resultantes tanto de impactos de atividade humana mal planejada, quanto de desastres naturais, que ocasionam crescentes perdas de biodiversidade e de serviços ecossistêmicos, que por sua vez repercutem diretamente na economia e no bem-estar humano. Espécies ameaçadas, flora e fauna. A lista nacional de espécies ameaçadas conta hoje com 1.173 espécies da fauna e 2.118 da flora. Bustamante aponta que mudanças no uso da terra que geram conversão e fragmentação do habitat natural para a introdução de novos ambientes, áreas agrícolas e urbanas sobretudo, estão entre os principais fatores de perda de biodiversidade e de degradação ambiental no Brasil. Ela lembra, no entanto, que outros vetores diretos de pressão se somam a esse contexto, como mudança climática, poluição e invasão biológica, e por isso a conservação e o manejo dos recursos naturais
demandam uma articulação entre diferentes setores da economia e da sociedade para garantir as bases de um desenvolvimento sustentável para o Brasil, alerta a professora Bustamante. Governança bipolar. Segundo os autores do diagnóstico, a governança oficial da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos no Brasil é bipolar. Se por um lado o país tem instituições fortes e capazes, por outro sobram problemas de infraestrutura, processos lentos, conflitos jurídicos, sociais e ecológicos e a ineficiência nas ações. Joly observa ainda que o Brasil tem uma posição dúbia em relação aos acordos internacionais. É protagonista no exterior, como foi o caso em Nagoya, quando as metas de Aichi foram estabelecidas, e na discussão climática mundial do Acordo de Paris. Deu um grande apoio na discussão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que nasceram na Rio+20 em 2012. No entanto, tirando esse protagonismo internacional, internamente o país faz exatamente o contrário do que pregam esses acordos. O Brasil vem, sistematicamente, num processo de desmonte da sua política ambiental, pontua o Dr. Joly. Contradições do desenvolvimento. O documento também salienta que no país os recursos naturais recebem tratamento no âmbito de políticas setoriais. A biodiversidade e os serviços ecossistêmicos são percebidos como um obstáculo ou, no máximo, um apêndice ao processo de desenvolvimento, quando, na verdade, constituem a base de ganho de competitividade em um ambiente global, destaca um dos pontos do diagnóstico. O relatório alerta que a forma de governança sobre o território afeta diretamente a biodiversidade e os ecossistemas, com consequências para o bem-estar dos brasileiros. As decisões e a forma como são tomadas determinam o estado atual e futuro do ambiente. Por isso, um dos principais desafios do Brasil para os próximos anos é o alinhamento de políticas de desenvolvimento, sobretudo a política agrícola, com o uso e a conservação da biodiversidade. Adicionalmente, a restauração de ecossistemas nativos emerge como uma estratégia promissora para mitigar e, em alguns casos, reverter efeitos da degradação ambiental, mas ainda carece de mecanismos e políticas apropriadas para a sua efetivação, afirma a professora Bustamante. Oportunidade com data de validade. Ainda segundo o documento, a janela de tempo e de oportunidades para consolidar a base de um futuro sustentável no Brasil é limitada. Requer que a biodiversidade seja prontamente colocada no centro das discussões e de maneira transversal, e que seus fatores de ameaça sejam efetivamente combatidos e atenuados. Há urgência nas escolhas por esse futuro sustentável e é essencial também assegurar o cumprimento de leis existentes através de mecanismos regulatórios e de incentivo,
em consonância com os compromissos internacionais de sustentabilidade assumidos pelo país. As pressões globais e nacionais na atualidade, nos campos social, econômico e ambiental, são inúmeras e crescentes, e o modelo de desenvolvimento vigente está prescrevendo. É preciso um novo modelo que incorpore os desafios de um planeta em rápida transformação socioambiental e climática, diz o texto. Tomada de decisão fundamentada. O primeiro diagnóstico brasileiro de biodiversidade e serviços ecossistêmicos compilou a síntese do conhecimento disponível acerca da temática ao longo dos últimos 10 anos. Após uma análise de todos os resultados de estudos realizados sobre o assunto, os cientistas passam a ter uma base sólida para subsidiar o aperfeiçoamento de políticas públicas e privadas e indicar caminhos e opções possíveis para que a trajetória de perda contínua de biodiversidade possa ser revertida. Ao longo das últimas décadas, estudos científicos geraram bases de dados que nos mostram com clareza tendências e cenários. Com as ferramentas disponíveis hoje, como a modelagem, por exemplo, nós conseguimos também prever qual seria a trajetória de uma determinada política baseada em evidência científica se ela for aplicada corretamente. Ou seja, nós podemos dar ao tomador de decisão a opção de avaliar qual será o impacto futuro da decisão que ele está tomando hoje, explica o Dr. Joly. Se indicarmos uma política de proteção aos polinizadores que mostre com clareza que esse resultado vai não só proteger as espécies de polinizadores, mas irá também aumentar a nossa produtividade agrícola, o tomador de decisão tem dados reais na mão para discutir com diferentes setores e chegar a decisões que sejam aplicáveis e de fato implementadas complementar. Expectativa é que eleitos se informem sobre o diagnóstico. O engenheiro florestal Fábio Scarano, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também é um dos coordenadores da plataforma, revela que a expectativa é de que o governo federal, os governos estaduais e o Congresso eleito se informem sobre a oportunidade que significa o país possuir a maior diversidade de espécies do planeta. Caso os novos governantes não entendam ou tenham dúvidas, estamos à disposição para esclarecer e dialogar, disse Scarano. Como a elaboração do diagnóstico contou com mais de uma centena de cientistas e com avaliações, críticas e diálogo com setores diversos da sociedade, acreditamos que ele é representativo e que, portanto, terá caráter informativo aos nossos novos dirigentes. E com isso, esperamos orientar suas ações em relação à biodiversidade, um dos maiores patrimônios do país, afirma o Dr. Scarano. Pontes entre ciência e tomadores de decisão.
Ex-secretário nacional de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, o professor da UNB, Carlos Klink, salienta a importância do envolvimento dos tomadores de decisão no processo. Síntese do conhecimento é um passo importante, mas não pode bastar-se a si mesma. A narrativa torna-se mais relevante para os setores quando é escrita com eles, não para eles. Deve ser um instrumento de engajamento com os setores, através da construção de pontes entre a ciência e os tomadores de decisão. Surgirão proposições de soluções realistas e factíveis para as questões ambientais tão prementes no mundo de hoje, comenta o Dr. Carlos Klink. Primeiro Diagnóstico Brasileiro de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. É composto por 5 capítulos. O primeiro, apresentando o Diagnóstico Brasileiro de Biodiversidades e Serviços Ecossistêmicos. O segundo, Natureza e Qualidade de Vida. O terceiro, Tendências e impactos dos vetores de degradação, restauração da biodiversidade e serviços ecossistêmicos. O quarto é interações atuais e futuras entre natureza e sociedade. E o quinto é opções de governança e tomada de decisão através de escalas e setores. Relatórios temáticos. Além do diagnóstico, a plataforma prevê ainda a produção de outros relatórios temáticos, tais como Potência Ambiental da Biodiversidade, um caminho inovador para o Brasil. Aborda o tema das mudanças climáticas, previsto para dezembro de 2018. Polinização, polinizadores e produção de alimentos, previsto para fevereiro de 2019. Restauração de paisagem e ecossistema, previsto para junho de 2019. Água, biodiversidade, serviços ecossistêmicos e bem-estar humano, previsto para o segundo trimestre de 2019. Contribuição dos povos indígenas e comunidades locais tradicionais para a biodiversidade brasileira. Previsão para o segundo semestre de 2019. Números e fatos extraordinários em destaque. Números e fatos. Até 2030, a mudança no uso da terra seguirá sendo o principal vetor de perda de biodiversidade e de serviços ecossistêmicos no país, e continuará a ser um fator-chave ao longo de boa parte do século XXI. Megadiversidade. O território nacional abriga cerca de 42 mil espécies vegetais, mais 9 mil espécies de vertebrados e 129 mil invertebrados conhecidos. Espécies ameaçadas: 1.173 da fauna, mais 2.118 da flora. De 141 culturas agrícolas analisadas no país, 85 dependem da polinização por animais. Cerca de 80 famílias e 469 espécies de plantas são cultivadas em sistemas agroflorestais no Brasil.
Mais de 245 espécies da flora brasileira são base de produtos cosméticos e farmacêuticos. Ao menos 36 espécies botânicas nativas possuem registro de fitoterápicos. O Brasil exporta mais de 350 tipos de produtos agrícolas e a agricultura familiar produz 70% do que é consumido pela população brasileira. 2/3 da energia elétrica consumida no Brasil provém de usinas hidrelétricas que dependem da integridade de ecossistema. O Brasil é o terceiro maior país exportador de produtos da silvicultura, responsável por 3,64% do volume total do mercado global. O setor de turismo no Brasil gera 43 mil empregos e agrega 1.500 milhões, 1,5 bilhão, ao Produto Interno Bruto, o PIB do país. Estima-se que entre 2013 e 2025, o Brasil dobrará a sua produção pesqueira, passando a produzir 1.145 mil toneladas de pescado, ou seja, 1.145 mil toneladas de peixe. Pobreza verde. Cerca de 40% da cobertura vegetal no Brasil está contida em 400 municípios, que representam 7% do total de municípios no país, onde vivem 13% da população brasileira economicamente mais carente. Nação multicultural. As comunidades tradicionais no país constituem 5 milhões de brasileiros que ocupam 1/4 do território nacional. O país também é a casa de 900 mil indígenas pertencentes a 305 etnias e falantes de 274 línguas. O Brasil abriga mais de 500 sítios naturais sagrados associados a múltiplas manifestações culturais. O Sistema Nacional de Áreas Protegidas inclui unidades de conservação, UC, que ocupam mais que 15% do território nacional, e 561 terras indígenas, TI, reconhecidas ou regularizadas, abrangendo 116 milhões de hectares. A plataforma. A Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, a BPBES, sigla em inglês, é uma iniciativa criada em 2015 que congrega um grupo independente formado por cerca de 120 autores, dentre professores universitários, pesquisadores, gestores ambientais ou tomadores de decisão. Seu objetivo é produzir síntese do melhor conhecimento disponível pela ciência acadêmica e pelos saberes tradicionais sobre as temáticas da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos e suas relações com o bem-estar humano, com foco nos biomas continentais do Brasil: Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Campos Sulinos e no costeiro marítimo.